Nada me abala, o Senhor não me esquece. Essa é uma aula de teologia. Não só essa frase embutida no refrão, mas todas as declarações sobre Deus e as consequências dessa declaração na vida do poeta, compositor, cantor, cada um de nós. Tudo está eivado de conceitos teológicos muito profundos. Tudo é teológico. Em tudo que fazemos, pensamos, dizemos, há uma teologia que é a nossa teologia, que aprendemos de diferentes fontes, mas se torna nossa propriedade, é o que nós cremos. Nesses dias, alguém escreveu um pequeno texto que saiu compartilhado em muitos outros canais, dizendo que a morte acidental, dramática daquele ator nas águas do Rio São Francisco foi o castigo de Deus sobre a emissora para a qual ele trabalhava. Citou-se o versículo bíblico, Deus não se brinca, e aquela morte então foi uma punição de Deus contra aquela emissora. Essa afirmativa contém uma teologia, um conceito sobre Deus. Um Deus muito preocupado em salvar a sua honra. Um Deus muito preocupado em fazer justiça, mesmo que aniquile inocentes. É um conceito de Deus, de um Deus raivoso. Tudo aquilo que nós falamos ou no simples encaminhar de uma mensagem é teológico. Sempre somos teólogos, porque estamos sempre refletindo sobre Deus e sobre o mundo. Já que sempre somos todos nós teólogos, urge que saibamos que tipo de teologia nós temos, que tipo de teologia estamos desenvolvendo. Se, por exemplo, nós queremos saber como Davi era um homem segundo o coração de Deus, nós temos que ler os seus salmos. Boa parte deles é de sua autoria, e nessa autoria, Davi revela como era o seu coração. Crente e confiante em Deus ao ponto de dizer que, sendo Deus e era o pastor dele, nada lhe faltaria. Uma convicção teológica que, é claro, alcançou o seu dia a dia. Quando nós também temos essas perspectivas acerca de Deus, querendo ou não, elas vão aparecer na nossa oração, na nossa pregação, nos gestos que nós desenvolvemos. 2 Coríntios 4, 13 a 18, se você puder abrir a sua Bíblia e ler juntamente comigo ou me acompanhar, lerei na Nova Versão Internacional, nos mostra um pouco disso que eu acabei de dizer, e vai ficar muito claro, embora eu não vá expor nesta hora o texto em si mesmo. Mas o apóstolo Paulo escreve assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 13º a 18º. Está escrito: criei, por isso falei. Uma citação do Salmo 116, 10. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Nós falamos, acrescento eu aqui, o que nós cremos. Porque diz ainda o apóstolo Paulo, sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, uma crença teológica. Alguns não veem evidência, mas nós cremos que Jesus Cristo foi ressuscitado. E por assim crermos, também afirmamos que Ele vai nos ressuscitar e vai nos apresentar com vocês. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças
para a glória. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 1 de Efésios, que nós vivemos para a glória de Deus, uma afirmativa teológica que tem consequências na prática. Por isso, por crermos assim, por falarmos assim, por esperarmos assim, olha a importância do que cremos, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, do que todos os sofrimentos. Enfrentar o sofrimento passa pela nossa teologia sobre o sofrimento. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por isso eu disse, em primeiro lugar, que a teologia nos mostra que ela está presente em tudo o que pensamos, porque tudo é teológico. Em segundo lugar, a teologia nos lembra que nós somos o que nós cremos. Nós fazemos o que nós cremos. Como está no Salmo já mencionado, 116:10, cremos e falamos. Os apóstolos Pedro e João, no início da igreja cristã, diante de uma circunstância, disseram: olha, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Na verdade, nós não conseguimos deixar de falar, de agir segundo o que temos visto e ouvido. A oração que nós fazemos no silêncio do nosso quarto, ou em público, num grupo pequeno ou numa igreja, revela o que nós cremos. Cremos em Deus, por isso oramos a Deus. O conteúdo daquilo que nós cremos está na forma da oração que nós professamos. Se confiamos muito, é porque cremos muito. Nós somos movidos por ideias, sejam elas filosóficas ou teológicas, que vão, essas ideias, estar presentes nos nossos compromissos. E todos nós temos como meta e modo pensar biblicamente, pensar como a Bíblia nos ensina e nos faz pensar. Assim, aquilo que nós compreendemos sobre Deus e suas ações tem um papel muito importante na formação de nossas perspectivas e, a partir daí, na tomada de decisões. Aquilo que nós sabemos sobre Deus moldará o modo como nós nos relacionaremos e nos comunicaremos com Deus. Se Deus é um ser de terror, eu orarei tremendo nas palavras e nos joelhos, com medo do que Ele pode fazer comigo. Mas se eu creio que Deus é firme e gracioso, eu oro a Deus, nos termos da Bíblia também, com ousadia, com intrepidez, ousadia que a graça, porque assim creio, me faculta. Mas se a graça ainda não é uma teologia presente na minha vida, sobra o medo. Eu vou orar a Deus com medo. Terceiro lugar, a teologia, que é um conjunto de estudos organizados, sistematizados, sobre Deus e sua revelação a nós e o modo como vivemos essa revelação em nossas vidas pessoais, familiares, profissionais e em geral. A teologia nos desafia a refletir sobre aquilo que cremos e por que nós cremos. Quando nós abrimos o livro de Atos, nós observamos que a única condição para uma pessoa ser batizada era confessar a Jesus como Senhor e Salvador. De certo modo, isso não mudou. Essa é a condição. Mas a igreja, desde os primórdios, nós também, acrescentou
um elemento entre a decisão de aceitar a Jesus Cristo e o batismo. Ela acrescentou o catecumenato, nos termos latíneos, ou a preparação para o batismo, nos termos mais recentes. Por quê? Para a pessoa saber por que está sendo batizada. Para a pessoa poder afirmar o que é que ela crê. Então, nós todos, e nisso a teologia nos ajuda, precisamos refletir sobre o que cremos e ter muito claro em nossos corações por que nós cremos. A fé é ao mesmo tempo emocional ou sentimental e racional. A fé é sentimento e razão ao mesmo tempo. A fé é um sentimento, a fé é emocional, porque ela brota de um desejo. Para ser abraçada, não demanda razão. Mas, para que nós permaneçamos nela, a razão tem que entrar em ação. Porque é a razão que organiza os termos da nossa fé. As afirmativas que nós fazemos sobre o que nós cremos à luz da palavra de Deus são organizadas, sistematizadas pela teologia, para que não se emaranhem e não se contradigam a si mesmas. A teologia, portanto, é algo racional, porque sistematiza aquilo que cremos, que é algo emocional. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, pastor de uma igreja local, que ele deveria manejar bem a palavra da verdade. E aqui nós temos uma dificuldade. A Reforma nos disse, a partir de Lutero, que todos nós somos sacerdotes. O que quer dizer que não há mais sacerdotes. Nós somos, nos termos de Deuteronômio, uma nação sacerdotal, ou aplicando nos nossos dias, nós somos uma comunidade de sacerdotes. No entanto, por razões teológicas, nós ainda cremos que quem está aqui na frente é sacerdote, ou seja, o pastor ou o professor de escola bíblica, esse sim tem que manejar bem a palavra da verdade. Mas o crente, vamos chamar de o crente comum, não precisa. Porque ele tem o seu professor de escola bíblica, ele tem o seu pastor, esses têm que manejar bem. Essa transferência, essa terceirização, nos coloca um importante elemento para a reflexão. Vocês se lembram de Filipe, quando foi instado por Deus para evangelizar o anônimo eunuco etíope? O eunuco tinha estado em Jerusalém, estava na sua carruagem, pela estrada de volta para a Etiópia. Ao ter recebido os ensinos do judaísmo e possivelmente também do cristianismo naquele momento em Jerusalém, ele foi lendo um rolo, certamente uma parte, alguns capítulos de Isaías, porque o livro é muito grosso e muito caro, impossível uma pessoa possuir todo um manuscrito de um livro. Então ele devia estar com um rolo, com uma parte do livro, estava lendo. Eis que então, por mandado de Deus, Filipe aparece. E o eunuco estava lendo o profeta Isaías. Então Filipe pergunta a ele: moço, o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Vamos continuar a história agora do meu modo. Aí o eunuco diz: não, senhor Filipe, o senhor pode me ajudar? Aí Filipe responde: posso. Dê meia volta na sua carruagem, vamos voltar a Jerusalém e perguntar ao apóstolo Pedro. Foi isso que ele fez? Mas não é isso que alguns de nós fazemos? Às vezes perguntam um texto bíblico, não digo os difíceis, os fáceis. E às vezes a resposta é a seguinte: vou perguntar ao meu pastor. E ali passou a oportunidade. Qual foi o resultado dessa história verdadeira, não a que eu contei? É que o eunuco foi batizado. Ele não podia voltar a Jerusalém. Era ali e na hora. Mas Filipe manejava bem a palavra da verdade e explicou para aquele estrangeiro
tudo o que o profeta Isaías tinha afirmado acerca de Jesus Cristo. Eu até ousaria dizer que esse manuscrito de Isaías era aí nos capítulos 52, 53, 54, que fala do servo sofredor, mas é meramente especulação. Ele estava lendo o profeta Isaías. Não é um ponto para a gente refletir? Manejar, portanto, bem a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, é uma tarefa para cada um de nós, tanto para benefício pessoal, quanto para evangelizar os eunucos que encontrarmos pela estrada. Todos somos convidados, diz Pedro, a dar a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15. Por isso o teólogo Karl Barth escreveu que a teologia não é um assunto privado, não é um assunto apenas para teólogos, é um assunto para a igreja, para a comunidade que crê. Quarto lugar, são 10 razões, eu ficarei um pouco antes da metade, ou na metade, vamos prosseguir no dia 28 às 5:30 da tarde. Quarto lugar, a teologia nos prepara para olhar o mundo segundo a perspectiva certa, a perspectiva de Deus. E se eu pudesse dizer qual a razão principal de nos importarmos, estudarmos a teologia, é esta. Porque todos os dias abrimos os olhos, estamos olhando o mundo, respondendo, reagindo, vivendo nele. A teologia nos prepara para que nós possamos olhar o mundo segundo a perspectiva de Deus. Jesus disse: Pai, eu não peço que o Senhor tire os cristãos do mundo. Eu peço que o Senhor os livre do mal. Ficar livre do mal é, sobretudo, ficar livre de pensar como o mundo que jaz no maligno pensa. A teologia cristã nos apresenta o modo como Deus pensa. Mas a ideologia do século nos impõe aquilo que o mundo pensa. E o mundo jaz no maligno. Quando Jesus, por exemplo, nos pede para não nos preocuparmos excessivamente com as coisas, está sugerindo que nós não devemos andar como o mundo anda. Quando Jesus mostra que nós não devemos reagir à violência assacada contra nós com violência, está nos sugerindo uma outra forma de viver. Quando Jesus nos mostra que temos que perdoar, e ele diz em Mateus 18:22, 70 vezes 7, façam as contas, está recomendando que vivamos como ele mesmo viveu, o perdoador por excelência, não como o mundo diz que devemos viver. A teologia, portanto, nos dá a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo deve ser a meta de cada um de nós. Viver como Cristo viveu, aprendendo com Ele, na palavra da verdade, como Jesus Cristo viveu. E a teologia, então, nos ensina e organiza todo o pensamento e a prática de Jesus para nós. Por último, nesse momento, em quinto lugar, a teologia nos capacita a compreender as Escrituras. Como compreender, por exemplo, já mencionada epígrafe do boletim: o Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Se nós não compreendermos esse texto, seremos todos judeus. E esse processo danoso de judaização das igrejas, como se isso fosse possível, advém de uma ignorância das Escrituras. Porque nós não somos judeus. Não temos de ser judeus. Nós somos cristãos. Na cultura brasileira ou qualquer outra cultura. Aquilo que se aplicou à cultura judaica não se aplica à nossa cultura.
regras do deserto, rurais, não se aplicam ao mundo urbano. Mas não compreendemos as Escrituras, nos acharemos escriturísticos, sendo, na verdade, contra as Escrituras. Como os fariseus. Os fariseus eram escriturísticos. Mas Jesus os condenou. Porque liam e não compreendiam. Não entendiam, por exemplo, que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Não compreendiam que uma lavoura foi feita para alimentar os famintos. E não, se a fome fosse no sábado, não podia ser saciada, porque o sábado está em segundo lugar, a vida em primeiro lugar. Mas quando não compreendemos as Escrituras, nós fazemos com que ela faça conosco o que Deus não quer que ela faça. Quando nós lemos o primeiro sermão da história da igreja, que está no livro de Atos, capítulo 2, nós observamos que Pedro, que só tinha para citar o Antigo Testamento, citou as Escrituras do Antigo Testamento, nós assim usamos a expressão Antigo Testamento, e as interpretou. Ele fez teologia, que é uma interpretação das Escrituras. Compreender, portanto, o que lemos é uma tarefa para todos nós. Desejo, portanto, meu irmão, minha irmã, a você que conosco está virtualmente presente aqui, que aquilo que você crê seja compreendido por você. Como eu disse, tudo que nós fazemos advém daquilo que nós cremos. Temos que saber, então, o que é que nós cremos. Qual é a nossa teologia? Para nos preparar, não só para tomar decisões corretas, mas para dialogar com o mundo em que vivemos. Quando a gente sobe no elevador, alguém nos faz uma afirmativa que contém uma teologia. Seja sobre política, seja sobre qualquer evento, ele dá a sua interpretação dos fatos. Ali há uma teologia. Você concorda ou discorda? Dependerá da sua teologia. Quando você está numa sala de aula e o professor exara um conceito, você concorda ou discorda em função da sua teologia. Desde muito cedo, nós somos chamados a interpretar o mundo. E nessa tarefa, Deus nos lega os recursos teológicos, que em nosso caso cristão, consiste sobretudo em conhecer as Escrituras e interpretar as Escrituras. Essa é uma tarefa interceirizável, indeclinável, intransferível. É de cada um de nós. Desejo, repito, que mutuamente nos ajudemos a crescer na graça e no conhecimento. O que quer dizer crescer na fé e no estudo, então, da nossa fé. O nosso testemunho ao mundo da nossa fé passa pela nossa fé. Cremos e falamos. E passa por aquilo que nós cremos, a nossa teologia. Podemos e devemos estar capacitados para dialogar com o mundo em que vivemos, para que a nossa fé, a cada dia, mais forte, mais vigorosa seja.